eu tinha combinado com vocês de hoje corrigir as questões das dúvidas, né, da lista 5. Eu acabei de postar a lista 6 para vocês, tá? Eu não tinha postado antes, porque eu acabei acrescentando alguns exercícios do que a gente vai ver hoje. Então, a lista 6, ela fica para a gente corrigir na próxima aula, tá? Eu postei, agora tem desculpa, uns 20 minutos no Google Classroom. Mas eu vou postar lá no WhatsApp também, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário da lista 5 que queira que a gente resolva? Alguém quer dizer se fez, se não fez? Que alguém quer falar? Comentários, críticas? Eu fiz, eu acho que eu não tive dificuldade em nenhuma, não. Show. Quem falou foi a Laís, né? Beleza, mais alguém fez a lista? Então, Isabela, show. Tá. Bom, gente, Isabela, ficou com alguma dúvida? Beleza. Bom, quem não fez, gente, eu não preciso, né, dizer da importância de resolver exercício, né, principalmente na matemática. Todas as disciplinas que a gente estuda, né, eu sei que vocês têm muitas disciplinas, enfim, história, geografia, matemática, física, química, é muita coisa, né? Mas todas as disciplinas têm uma importância muito grande de a gente resolver exercício por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente já fica, não para fixar o conteúdo, né? O primeiro, na verdade, para fixar o conteúdo. E segundo, quanto mais exercício a gente faz, a gente fica familiarizado com aquele tipo de questão. Então, se cai uma questão parecida, a gente já sabe qual caminho a gente vai fazer e a gente acaba economizando tempo, né, na hora da prova. Porque se é uma questão que é inédita para vocês, ou a abordagem é inédita, quando chega na hora da prova, gente, desculpa. É o neném, só pode ser o neném. É, quando chega na hora da prova, se é uma questão que você nunca viu, você ainda perde um tempo tentando pensar em qual o caminho, né? Às vezes tenta, apaga, tenta, faz de novo. Quando é uma questão que tem uma abordagem familiar para vocês já vão mais rápido e ganham tempo para as questões mais difíceis, tá? Então, assim, show para quem fez, para quem não fez, ainda dá tempo, tá, gente? A gente tem 5 listas para os alunos novos, já tem 5, né? Eu postei a sexta hoje. E fazendo aos poucos, e aí, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês me mandam no WhatsApp, porque assim, eu sempre separo o início da aula para tirar dúvida, né? A minha ideia era até tentar marcar uma aula extra com vocês para a gente poder resolver exercício. Mas se vocês não fizerem, eu não consigo, assim, a aula não é produtiva, né? Porque eu só resolvendo na frente de vocês não tem pouco aprendizado, tá bom, gente? Então, a lista 5 está lá para vocês fazerem, e a lista 6 também, então acumulou, né? Quem não fez vai acabar acumulando, tá bom? Posso começar? Então, vou dar continuidade na matéria. Felizmente, como não temos dúvidas, vou dar continuidade, tudo bem? Eu vou. Só um instantinho, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Show. Quem foi que disse sim? João Vitor. João Vitor, tem uma criancinha aí contigo, né? Sim. Que delícia. Não. Não, Com certeza. tadinho, o quê? Seu irmão, sua filha, o quê? Meu- Seu irmão? É. Qual que é o nome dele? Yuri. Yuri? Pô, Yuri já está desde cedo. Daqui a pouco vai estar no vestibular, vai arrasar. Gente, deixa eu apresentar aqui. Bom,
Na semana passada, na aula passada, né, eu falei com vocês das 3 medidas que a gente costuma ter as medidas de tendência central, né, que são média, mediana e a moda. Aí na aula passada a gente falou um pouquinho da média, tá? Que como eu falei com vocês, algo que a gente já está mais familiarizado, que a gente tem média da escola, enfim, a gente trabalha com a média em vários momentos da nossa vida, né? Na lista 5 eu acho que eu não cheguei a botar questão de média diretamente, não, mas na lista 6 tem. A lista 6, deixa eu só falar com vocês, ela tem 16 questões, tá? Dessas 16 questões, as 3 primeiras questões, elas são do Enem, de média, e as outras não são do Enem. Elas são de outros vestibulares, algumas de concurso, que são questões mais diretas. Como assim mais diretas? Elas não são tão contextualizadas igual o Enem costuma fazer, assim, elas não tanto texto, tantos gráficos, enfim. Por que eu escolhi fazer essa lista agora para vocês? Porque eu quero que vocês fixem bastante a ideia de calcular, né? De calcular a média, calcular a mediana, calcular a moda. E aí, na próxima lista, na lista 7, aí eu vou colocar questões do Enem e, de repente, de outros vestibulares que tenham o mesmo 8h20. Desculpa. É, outros vestibulares que tenham o mesmo perfil do Enem, tá? Então, essa lista 6, ela vai ser como se fosse uma lista de fixação, com exceção das 3 primeiras questões, que são do Enem. E aí, a próxima lista vai ser uma lista mesmo de se ambientar com o estilo Enem, beleza? Então, assim, é muito importante que vocês façam essa lista 6, tá? Tá, e aí na aula passada a gente viu a média, a gente vai ter que mudar um pouquinho mais rápido, porque a gente ainda precisa ver porcentagem, que é muito importante. Eu deixei para a gente trabalhar isso, razão para essa porcentagem mais perto do Enem, porque cai muito mesmo. Então, assim, eu tô querendo, como a gente tem aula de 15 em 15 dias, né, a gente acaba tendo pouca aula, né? Então, eu tô querendo terminar logo estatística para a gente poder entrar logo nesse assunto, tá? E aí, as outras 2 medidas que eu vou tentar falar delas hoje vai ser a mediana e a moda, tá? E aí, gente, o que acontece? Deixa eu só ver um pouquinho lá. Lá no Google Classroom, eu postei também, postei no período passado, no primeiro semestre, um PDFzinho com um resuminho, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Vamos começar pela moda, porque a moda ela é mais fácil. E aí depois a gente fica só discutindo a mediana, beleza? Alguém sabe me dizer o que é a moda? Alguém? Ah, isso aí. Peraí. Deixa eu só ler de novo aqui. Quando a gente está trabalhando, né, com a distribuição, né, quando a gente trabalha na pesquisa estatística, enfim, lá, né, no rol, na distribuição de dados, foi como o Marcos falou, ele é a medida que o resultado, né, que ele mais aparece. Como assim? Por exemplo, vamos supor, vamos continuar falando de idade, que sempre quando a gente usa, tá falando, apresentando esses valores e tudo mais, a gente está sempre trabalhando com idade que é algo que fica mais fácil para a gente, né? Aí vamos lá, vamos supor que a gente fez uma pesquisa das idades dos alunos da turma do MEC, né? Então a gente tem, vamos supor aqui, 16, 16, não vou colocar em ordem, vamos supor que isso aqui sejam os dados brutos, lembra? Que lá no início eu falei com vocês que a gente
acho que caiu. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu tô falando com vocês aqui do meu celular, né? E aí no meu computador caiu a internet. Não sei se caiu a internet, eu não sei o que foi. Eu tô saindo e entrando de novo, tá? Mas vocês continuem aí que eu vou tentar resolver aqui, tá bom? Você tá saindo só do... Você continua vendo eles, tá? Fez um Eu videozinho continuo dos vendo. eles. Eu tô no celular. Eu vou sair do computador. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho, gente. Mas aqui tá dando acesso à internet, ó. Não. Você tá no quê? Conexão de rede. Chegou. Se você Eu vou estar pressando. tava chegando, você podia até ligar o cabo daqui, aí não é ligar o cabo desse daqui, entendeu? Ai, tem que ver assim. Será que tentaram entrar e te desconectar? Acho que não, Isso porque acontece? a gente entra junto, geralmente. Se você quiser, dá pra pegar o cabo aqui, não é tão difícil não. Não, eu vou tentar de novo. Agora foi. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Show. Desculpa, tá? Porque eu acho que foi o meu computador. Como eu tô no celular, que eu fico no celular, eu vi que tinha travado. Mas o meu computador, não sei o que houve. Não sei mesmo, porque a minha internet estava funcionando. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Aí o que eu estava falando com vocês, né? Vocês estão. Vou ter que compartilhar a tela. Peraí. Agora, ainda bem que eu fico no celular, né? Porque se eu não tivesse no celular e não tivesse visto que tinha travado, eu ia estar falando aqui até agora, sozinha. Então vamos lá. Aí eu estava falando que a gente ia começar a falar da moda, né? Então eu falei que a gente ia começar por idade, né? Pegar um exemplo onde a gente pesquisou, por exemplo, a idade dos alunos do MEP, né? Do vestibular do MEP, do PVC. E aí eu só falei que eu ia colocar os números aqui fora de ordem, né? E aí o que eu falei para vocês? A gente tem o que a gente chama de dados brutos, isso aqui é só uma revisão, porque a gente já falou sobre isso. E a gente tem o rol, né? Os dados brutos é quando a gente coloca os dados de forma bruta mesmo, né? A gente só coleta os dados e anota. O rol é quando a gente coloca aqueles números em ordem, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Então vamos supor que eu estou aqui falando do rol, tá? Então, vamos supor, 16. Do rol não, desculpa, dos dados brutos. 15, 20, 21, 16, 15, 21, 23, 17 e 16. Aí vamos lá, gente. O que eu falei para vocês? O que vai ser a moda? Ele vai ser o valor que mais aparece, né? Vai ser a variável que mais tem a maior frequência, né? Quantos números a gente tem aqui? Quantas hipóteses a gente teve aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Se a gente fosse fazer uma tabela de frequências, só para a gente poder deixar mais organizado aqui, ó.
vamos supor. Né? O que era a tabela de frequência? Foi como eu falei com vocês. Eu falei com vocês na aula passada. O U aqui ficou com uma perninha a mais, a gente desconsidera. A gente coloca as variáveis e a frequência de cada um deles aparece. Então, a gente tem o 15, o 16, o 17, o 20, o 21 e o 23. Aí, vamos ver. Qual é a frequência do 15? Ou seja, quantos alunos com 15 anos a gente tem nessa turma? Eu dei uma moral para vocês, eu coloquei a idade de vocês lá para baixo, hein? Quantos alunos a gente tem aqui, ó? 2 alunos, né? Aqui e aqui. Vou riscando. E aí, isso aqui eu também sugiro que vocês façam no dia da prova, assim, né? Quando vocês têm que contar números que estejam aparecendo, né? E riscando mais para vocês se organizarem mesmo. Aí, 16. Quantos 16 a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, a frequência do 16 é 4. 17, 1, 2. A frequência do 17 é 2. 20, a gente só tem 1. 21, a gente tem 2. E 23, a gente tem só 1, tá? Então, qual é a moda aqui, né? Qual é a variável que mais aparece? Qual é a idade que a gente tem mais alunos nessa turma? É o 16, tá bom? A moda, aqui no caso, é 16. Beleza, gente? Então, olha só. Se a questão te der os dados em forma de dados brutos ou em RAW, ele vai ser, você vai ter que organizar e contar. Agora, se ele te der em tabela de frequência, ou seja, ele já aparece para você a tabela, né? Ele já aparece as variáveis e quanto cada um deles aparece. Aí, nesse caso, é só você olhar direto a tabela de frequência e ver qual é o que tem maior frequência. A moda, por ela ser mais tranquila, ser mais fácil, ela cai um pouquinho menos. E geralmente, quando ela cai, isso, bom, acontecia, né? Assim, a gente não sabe como é que vai ser a prova e tudo mais. Ela cai com outras variáveis. Por exemplo, ele pede a média, a mediana e a moda, né? E aí, o que eu sugiro para vocês? Comece sempre com a moda, porque aí que você consegue eliminar algumas respostas, né? Então, você tem A, B, C, D e E. Aí você viu que a moda é 4. Então, tudo que não tiver 4 na moda, você exclui. E aí você já aumenta a sua probabilidade de acertar, né? Se você tem menos... Vocês acabaram de ver a probabilidade com pau, mas se você tem um número menor de possibilidades, a sua probabilidade de acertar, ainda que você não consiga fazer as outras questões, você tem uma chance maior de acertar, tudo bem? Então, a moda é bem tranquila, bem isso aqui mesmo. Porém, nem todas as distribuições elas vão ter moda, tá? Como assim, ó? Imagina isso daqui. É. Isso aqui, sei lá, vamos supor que isso aqui é a quantidade de filhos dos funcionários de determinada empresa. Você vê que não tem nenhuma variável aqui que aparece mais do que as outras. Todas elas estão aparecendo a mesma quantidade de vezes, tá vendo? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma distribuição amodal, tá? Que ela não tem moda, beleza? E aí, a mesma coisa que acontece que ela pode não ter moda, ela também pode ter mais de uma moda, né? Vamos supor. 1, 2, 2. Ó, o 1 aparece uma vez só, o 4 aparece uma vez, o 5 aparece uma vez, o 6 aparece uma vez. Porém, o 2 ele aparece 2 vezes e o 3 aparece 2 vezes. Então, a gente diz que aqui a gente tem 2 modas, são 2 valores que têm maior frequência. Então, ela é uma distribuição, isso aqui é só título de curiosidade mesmo, tá? Porque pro Enem isso não cai muito não, tá? E aí, da mesma forma, a gente vai poder ter trimodal e polimodal, quando tem mais de 3
modas, tá? Que aí é 4, 5, 6, enfim. Gente, alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. Tá, beleza. Alguém já tinha visto isso? Sabia do que se tratava? Eu já vi, mas eu não lembro se tinha esse nome de amodal e bimodal. Aham. Laís que falou, né? Sim. Laís, porque assim, isso não costuma cair muito no vestibular, sabe? Isso cai mais para concurso, de repente, concurso militar, né? Mas é bom saber, né? Assim, é bom que a gente não ter nada inédito pra gente, né? Algo que, assim, se cair, a gente está familiarizado, né? Tá? Bom, então, vamos agora falar da mediana. A mediana, como eu falei para vocês, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nela, tá? Porque ela, para mim, ela é uma das mais difíceis, assim, e ela uma das que mais cai. Nessa lista de exercícios que eu passei para vocês na lista 6, tem alguns exercícios dela, mas na próxima, que vai ser a lista 7, que vai ser as questões do Enem e tudo mais, a gente vai explorar mais ainda ela, tá? O que é a mediana? A mediana é o valor que a gente tem, que ele fica exatamente no meio da minha distribuição quando colocada por extenso, né? Como assim? Vamos pensar, porque explicar assim, até tem uma maneira, né? Tipo, um textinho bonitinho, eu acho que até no PDF que eu coloquei tá explicado mais bonitinho, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor, tá? Entender sem definições, né? Vou colocar aqui algumas distribuições para a gente poder calcular essa mediana, tá? Alguns exemplos, tá? E aí vamos começar sempre com rol, porque o que é o rol? Lembrando, né? Que é quando a distribuição ela está em ordem, né? Ela seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? E aí eu vou jogar números aleatórios aqui, gente, só para a gente poder treinar. Mas aí vamos esquecer qual é o tipo de distribuição. Se é idade, se é filhos, enfim. Vamos jogar valores aleatórios, tá bom? Primeiro exemplo. Vamos supor que a gente tem essa distribuição aqui. Quando a gente olha para isso aqui, o que a gente tem que pensar? Qual é a população que foi entrevistada, né? Qual foi a amostra, né? Na verdade, a população não, a amostra. Isso a gente viu na nossa primeira aula, a diferença de população e de amostra, ou seja, quantas pessoas foram entrevistadas, e aí quando eu falo entrevistadas, de novo, eu estou usando entre aspas, porque uma pesquisa estatística nem sempre é uma entrevista dessas que a pessoa fica com a prancheta, né, na rua, enfim, ela pode ser uma coleta de dados de observação, né, um trabalho científico, enfim. Mas a gente usa só essa palavra entrevistado só para generalizar, tá bom? Quantas pessoas foram, e também não necessariamente são pessoas, né, a gente pode observar várias outras coisas. Mas aqui é só para generalizar, para ficar mais fácil, né? A gente não precisa ter tanto rigor na nossa parte. Quantas pessoas foram entrevistadas aqui? Ou seja, quantas respostas a gente teve? Nós tivemos 7 respostas. Vocês viram que eu escrevi ali 7 números? 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Tudo bem? Quem vai ser a mediana aqui nesse caso? Vai ser o valor que ele estará no meio dessa distribuição. Como assim? Não tem 7? Se eu pego 7 e divido por 2, vai dar 3,5, não vai? Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem 3 para um lado, 3 para o outro, e fica um resultado aqui no meio, que vai ser o quarto elemento, no caso. Então, quem vai ser a mediana aqui? Ele vai ser o 3, porque ele é o valor que está
no meio. E aí, gente, de novo, isso aqui eu estou calculando porque ele está na forma de rol. O que é a forma de rol? É a forma ordenada. Se os números estivessem todos bagunçados, eu não poderia calcular a mediana. Por quê? Porque imagina, aí cada um vai escrever na ordem que quiser e aí cada um vai ter uma mediana. Então, para você calcular a mediana, se a questão te der os valores em ordem aleatória, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Colocar em ordem. E tanto faz se vai ser em ordem crescente ou em ordem decrescente, porque se estiver tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente, o valor do meio vai ser o mesmo, tá bom? Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Aí tentem pensar aí, pensem vocês aí, me diz aqui qual vai ser a mediana. É para vocês tentarem fazer, tá, gente? E é para vocês tentarem fazer e me falar a resposta. Marcos acha que é 11. Mais alguém? Laís também acha que é 11. Bom, vamos lá. Quantos números a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números, né? Se a gente tem 9 números e a gente divide por 2, 9 dividido por 2 vai dar 4,5. O que isso quer dizer? Que vai ter 4 para um lado, aí vai ter 1 no meio e 4 para o outro. Certo? Então, a mediana aqui no caso, ela vai ser o quinto número, né? Porque a gente tem 4 para um lado, 4 para o outro, tem o quinto no meio. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se a gente dividir ao meio, vai vir para cá. 1, 2, 3, 4. Dividir ao meio, vai vir para cá. Então, ele vai ser o quinto número, certo? Né? 9,5 dividido por 2, 4,5. 9 dividido por 2, 2. O quinto número aqui vai ser 11. Beleza? Agora eu vou colocar um outro aqui que eu vou pedir para vocês tentarem fazer também. E aí a gente vai discutir a respeito dele. Tentem fazer aí qual vai ser a mediana dessa distribuição aqui. E é para vocês colocarem resposta também, tá? Pode ser no chat, pode ser no áudio. Marcos acha que é 3,5. E aí, gente? Mais alguém? David também acha que 3,5. Bom, vamos ver aqui. Quantos números eu tenho aqui? Quantos números eu tenho nessa distribuição? 6 números, certo? 2, 2, 3, 4, 5, 5. Se eu pego 6 e divido por 2, a gente vai ter 3. Então, quer dizer que eu tenho 2 blocos de 3. 3 para um lado e 3 para o outro. Ó, 3 para um lado e 3 para o outro. Eu não tenho nenhum valor que está exatamente no meio. Eu consegui dividir ele em 2 blocos. Um bloco para a direita, um bloco para a esquerda, e não ficou ninguém solitário ali no meio. Quando isso acontece, como é que a gente faz para calcular, então, essa mediana?
a gente pega os dois valores que estão aqui no meio, ó, que estão na fronteira, né, o 3 e o 4, e faz a média entre eles, soma e divide por 2. Então, muito bem, como o Marcos e o David falaram, a mediana vai ser 3,5. Tudo bem, gente? Dúvida nessa primeira parte? Não, tá tranquilo. Show. Então, vamos lá. O Marcos também falou que tá tranquilo. Eu vou colocar um exemplo aqui agora, e aí eu vou pedir para vocês calcularem a média, a mediana e a moda. Gente, assim, se nós tivéssemos mais tempo para a gente conversar a respeito desse assunto, né? Enfim, vários assuntos, né? Que a gente teria que ter mais tempo. O que a gente conversaria sobre isso? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês no primeiro dia de aula, né? Quando a gente faz uma pesquisa estatística, a gente quer estudar não é personalidade, é estudar a característica daquela amostra que a gente pegou de uma forma geral. A gente quer pegar esses valores os valores, enfim, porque às vezes a gente faz uma coleta de dados de 1.000, 2.000, 3.000 resultados, né? E a gente faz um resumo para que a gente, olhando aquele resumo, aquelas medidas, a gente consiga tirar as características dessa amostra. E aí, às vezes, uma única medida ela não é suficiente para a gente poder ter uma ideia de como se comporta aquela amostra. Só tirar a média não vai me dizer nada, porque às vezes, por exemplo, quando a gente tira, a gente vai pegar as notas de uma turma. Aí a turma inteira tira 9, 8, 10. Aí tem 3 alunos ali que se tiraram 0. A média dessa turma, ela vai cair muito. Então, a gente vai olhar a média e a gente vai achar que não é uma turma que tenha notas tão altas assim, mas foi porque 3 alunos ali destoaram do resultado do resto da turma. Então, só a média sozinha, ela não vai me dar muita coisa. E aí eu uso as outras medidas para a gente poder interpretar um pouco melhor a mediana, a moda e uma distribuição mais uniforme possível, ou seja, onde todos os valores estão mais próximos um do outro, vai ser sempre a média, a moda e a mediana, né, elas mais próximas, né, elas iguais. Quando a gente tem uma média muito diferente da mediana, tem algo discrepante ali. Isso a gente consegue ver na estatística um pouquinho mais avançada, em forma dos gráficos, né? Tá? Mas aí, assim, a gente até vai ver um pouquinho disso na próxima aula, mas para as questões do Enem mesmo, a gente tem que saber calcular, né? Enfim. Eu vou colocar aqui agora. Vocês vão ver, eu coloquei na lista de exercício algumas questões desse tipo, onde eu dou a distribuição e peço para vocês calcularem a média, a mediana e a moda, tá? E aí também é outra coisa que eu falo para vocês. Vocês têm que tomar cuidado nas questões quando ele fala respectivamente, né? Então, se o enunciado está falando para você calcular a média, a mediana e a moda, respectivamente, a primeira resposta tem que ser a média, a segunda a mediana e a moda. Parece bobeira, mas às vezes na hora da prova a gente, né, se enrola. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí aqui. Média. Mediana. E a moda. Se eu quiser começar, como eu falei com vocês, vamos supor, né, que aí uma questão de múltipla escolha, eu começo sempre pela moda, que é o que é mais tranquilo, né? Olhando por aqui, qual vai ser a moda? Vai ser o 4, porque ele aparece 4 vezes. O 3 aparece 3 e o 2 aparece 2 vezes. Até parece que foi proposital, né? O 2 vezes, o 3 vezes, o 4 vezes, mas foi coincidência mesmo. Então, a moda vai ser o 4. Aí você já olha lá nas alternativas e vê, né? Onde tem o 4, você exclui. Aí a mediana, o que vai ser a mediana?
Quantos números eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pego 9 e divido por 2, vai dar 4,5. Ou seja, 4 para um lado, 4 para o outro, e tem um no meio. Quem vai ser o do meio? 3, certo? E a média? Quem vai ser a média? Eu vou somar todo mundo e divido pela quantidade deles. Eu divido por 9. 2 mais 2, 4. Aí vai ficar 4, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 29. Peguei um número que vai dar quebrado, né? Isso aqui vai dar 3,2, mais ou menos, aproximadamente. Tudo bem? Tá? Então, assim, acostume-se com esse tipo de questão aqui, que ela pode cair bastante, ela costuma cair. Tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo. Só lembrando, gente, de novo, que para a gente calcular principalmente a mediana, os valores têm que estar em ordem, tá? Então, assim, não se emociona, que a gente às vezes se emociona, né? A gente vê algo que a gente sabe fazer. Ele pediu a mediana, eu sei fazer, são 9, vou dividir por 2, 4,5, dá 4 para um lado, 4 para o outro. Mas tenta sempre se lembrar que os valores eles têm que estar em ordem, tá? Porque para eles colocarem esses valores fora de ordem, e você calcular a mediana e errar, é muito fácil isso acontecer. Na hora da prova a gente está, né, com muita atenção, tá? Então, não esqueça disso. Agora, o que a gente já conversou, né? Existem várias maneiras dos valores estarem dispostos para vocês. Eles podem estar nos valores brutos, podem estar no rol, e eles também podem aparecer em tabela de frequência. Eu tô falando isso aqui, gente, bem rapidinho, porque a nossa aula, ela é pequena, tá? Então, assim, isso aqui vocês vão ver mesmo fazendo os exercícios, tá, gente? Isso não tem jeito, tá? O ideal seria que a gente conversasse muito sobre cada um dos casos, a gente fizesse vários exercícios, mas não vai dar. Enfim, já são 8h33, né? E a nossa aula vai só até 8h40. Vamos supor que tem aqui no caso de novosidade, tá? Idade. E a frequência. Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que aqui a questão ela te deu as idades e te deu a frequência, ou seja, ele organizou os dados já na tabela. Como é que a gente vai fazer a mediana aqui? Bom, primeira coisa, sempre lembrar que o que é a resposta, né? O que é o valor, a variável, o que é a frequência. O lado esquerdo, isso aí foi o que eu falei com vocês também, quando vocês estiverem fazendo a questão, para vocês não se confundirem, tá? O lado esquerdo são as respostas, são as variáveis. E o do lado direito, nesta questão aqui, né? É a frequência, ou seja, quando cada um deles apareceu. Gente, vamos fazer aqui primeiro de uma forma mais devagar, mais lenta, e depois a gente faz um outro exemplo um pouquinho mais rápido. Se eu fosse ter que escrever aqui, o que isso quer dizer? O 10 tem frequência 2, isso quer dizer que o 10 ele aparece 2 vezes, tudo bem? O 11 tem frequência 3, isso quer dizer que o 11 aparece 3 vezes. O 12, 4 vezes. O 13, 2 vezes. E o 14, 2 vezes. Tudo bem até aqui? Essa transição da tabela de frequência para cá para o rol, bom, como eu falei com vocês, a gente está fazendo aqui devagarzinho. Na hora da prova, vocês não vão fazer isso. É só para vocês entenderem depois como que a gente faz.
Porque imagina que aparece 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. Vocês não vão escrever cada número 100 vezes, 200 vezes, né? Aqui é só para a gente poder entender como é que é, para a gente fazer sem precisar escrever, tá? Então, quantos números a gente tem no total? Ó, o 10 duas vezes, o 11 três vezes. Então, se eu somar a frequência de todos eles, eu vou descobrir qual é a frequência total. Então, quantas pessoas foram entrevistadas, enfim, quantos dados foram coletados. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Então, eu coloquei aqui, né, por extenso, coloquei na forma do rol, 13 números. Se eu quero saber a mediana, eu quero saber o número que está no meio. Como é que eu faço, então? Se eu pego 13 números e divido por 2, isso aqui vai dar 6,5. O que isso quer dizer? Vai ter 6 para um lado, 6 para o outro, e vai ter um número no meio, certo? Se vai ter um número no meio, eu começo com 6, o do meio vai ser o sétimo. Então, eu vou contar aqui quem é o sétimo número. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mediana vai ser o 12. Tudo bem? Mas aí, gente, vamos supor que são valores muito grandes e que a gente não tem condições de escrever todos eles. Como é que a gente faria? A mesma coisa. Pega o total, são 13. Isso aqui, esse total a gente consegue fazer somando, né? Aí eu pego esse 13 e divido por 2, vai dar 6,5. Ou seja, 6 para um lado, 6 para o outro, e eu quero quem é o sétimo número. Aí como é que eu faço isso? Eu vou trabalhando com a frequência que a gente chama de frequência acumulada. O que vai ser a frequência acumulada? A gente vai vendo quantos números a gente tem até ali, até onde a gente, o número que a gente tiver. Né? Aqui é a frequência acumulada. Se eu começar escrevendo os 10, quantos 10 eu tenho? 2. Então, eu precisei escrever até o 10 só 2 números. Se eu quiser escrever até o 11, quantos números eu vou escrever? Eu vou escrever 2 vezes o 10, ó, e 3 vezes o 11. Então, até o 11, a minha frequência acumulada é 5, ou seja, eu escrevi 5 números. Se eu quiser escrever até o 12, quantos números eu escrevi? 2 do 10, 3 do 11 e mais 4 do 12. Então, eu escrevi 9 números. Essas são as minhas frequências acumuladas. Se eu quiser escrever até o 13, quantos números eu vou escrever? 11 números. Por que 11? 2 do 10, 3 do 11, 4 do 12 e 2 do 13. E se eu quiser escrever até o 14, eu vou escrever todos os números. São 13 números, tá? Então, olha aqui, gente. Se eu quero saber a mediana, aí eu já vi aqui, ó, são 13 números. A mediana eu já vi aqui, ó, que é o sétimo número. Aí eu vou ver qual vai ser o sétimo número, ó. Se até o 10 eu escrevi 2 números, então eu ainda não cheguei no sétimo. Se até o 11 eu escrevi 5 números, eu ainda não cheguei no sétimo. Agora, até o 12 eu escrevi 9 números, então o sétimo número é quem? O 12. Por quê? Se até o 11 eu tinha escrito 5 números, aí até o 12 eu escrevi 9 números, ou seja, o sexto número é o 12, o sétimo número é o 12, o oitavo número é o 12 e o nono número é o 12. Eu escrevi do sexto ao nono número 12. Ó. Vamos ver aqui na forma que eu escrevi na ordem para a gente ver. Ó. Primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ó. Direitinho, tá vendo? Até o 11 eu tinha escrito 5 números. Até o 12, 9 números. Aí até o 13, ó, 10º número e 11º número. Vamos pegar só mais um exemplo aqui, porque já deu 8h40. Só para a gente poder fixar isso aqui, aí foi como eu falei com vocês, né? Isso aqui na hora do exercício que vocês vão treinando mesmo, tá, gente? Na aula que vem a gente vai começar mais um pouquinho sobre isso. Aqui eu vou colocar a frequência.
Aí, como a gente vai falar de frequência acumulada, eu vou chamar aqui de frequência absoluta, tá? Que é a frequência daquele número sozinho. O bom é que fica tudo retinho, né? Que eu escrevo. Fica ótimo. Ó, vamos lá. Se eu quisesse calcular, então, a mediana aqui. Ó, aqui a gente tem as frequências. O 2 aparece uma vez, o 3 aparece 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes, o 5 uma vez, o 6 2 vezes, o 7 3 vezes. Qual é o total aqui? 1 mais 2, 3, 5, 6, 8, 11, tá? Então, eu vou ter como se eu tivesse 11 números escritos aqui em ordem, beleza? Aí eu quero saber qual é o número que está exatamente no meio. Como é que eu faço? Pego esse 11, divido por 2, vai dar 5,5, né? Ou seja, 5 para um lado, 5 para o outro. Tem aqui um no meio. Quem vai ser esse do meio? Vai ser o 6, porque se eu tenho 5 para o lado esquerdo, né? Como é que a gente vai fazer aqui para saber quem é o 6? Vamos pensar aqui, ó. Se eu escrever só até o 2, eu só escrevo um número na minha frequência acumulada. Se eu escrever até o 3, eu vou ter escrito 3 números. Por que 3 números? 1 do 1 e 2 do 3. Se eu escrever até o 4, 5 números. Se eu escrever até o 5, 6 números. Ou seja, eu não preciso nem continuar aqui, ó. Se até o 5 eu escrevi 6 números e eu estou procurando o sexto número, a minha mediana vai ser o 5. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam, gente? Show. Que bom. Aí o que acontece? Foi como eu falei com vocês. A gente precisa aqui correr. Então eu estou só mostrando para vocês de forma bem rápida. E aí o que vocês vão fazer agora? Fazer o exercício para vocês poderem fixar, beleza? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula a gente vai tirar a dúvida, né? As dúvidas, mas vocês podem me mandar mensagem também, tá, gente? Alguém tem algum comentário a fazer? Vou parar a apresentação aqui enquanto isso. Para não, a gravação.